chamariz aqui da nossa live, o nosso tema principal, né? O cenário eleitoral para Santa Catarina. Alan, como é que tu tá vendo esse cenário aqui em Santa Catarina? Eu estou vendo interessante. Acho que vou usar essa palavra, né? Para não dizer, para não ser otimista demais e nem pessimista, né? Eu vou dizer interessante. Digo por quê? Porque, no mínimo, é extremamente interessante a gente ver que o bolsonarismo começou a patinar, né, no nosso estado, né? Que, se não me engano, é um dos últimos 3 ou 4 estados, né? Que o Bolsonaro ainda segue liderando as pesquisas, né? Aqui, mais Rondônia, Roraima, mais o Rio Grande do Sul, Paraná, não lembro, Mato Grosso, são 5 ou 6 estados que ele lidera. E já são estados, diga-se de passagem, com o menor peso eleitoral, né, do ponto de vista matemático. Mas digo isso porque hoje a gente está que nem uma ilha no Japão, né, que acabou a Segunda Guerra Mundial em 45, né, inclusive o Japão se rendeu, e passou, era 1947, 48, tinha uma ilha do Japão que ainda estava lutando até a morte em nome do imperador contra os adversários da guerra. Ou seja, a guerra já acabou, o bolsonarismo já caminha para sua derrota, mas Santa Catarina, os caras ainda acham que a pesquisa está fraudulenta, que o Bolsonaro está liderando e que o mito chegou e não sei o que lá e não sei o que lá. Então, digo isso voltando à questão porque eu acho interessante, porque as pesquisas mesmo já mostram, né? O Bolsonaro ainda lidera, com certeza, inegável, é só andar na rua, não adianta fugir disso. O povo catarinense, ainda em sua maioria, prefere o Bolsonaro. Mas se votou 70 e poucos por cento nele, hoje vota 50% e olhe lá, porque vem caindo, né? A situação aí fora econômica pressiona demais o governo, porque ele é culpado, sim, diretamente por tudo, né? E mesmo aqueles que defendem, Pedro, na minha visão, já estão envergonhados. Já não defendem com o peito estufado como tinha há 4 anos atrás. Já defendem com mil e umas desculpas esfarrapadas que é só para enganar ele próprio, né? Então, eu visualizo que o cenário em Santa Catarina vai sim cada vez mais emparelhar, vai dividir o bolsonarismo e os candidatos do PL, né, o partido do presidente, estão cada vez mais patinando mesmo, né, não conseguindo se viabilizar na esteira dos votos do presidente, isso é um sinal, né, estão se dividindo tudo, né, e vejo que eles vão ter, se pegar os candidatos que foram eleitos pelo Bolsonaro na onda do 17, metade vai cair fora, não vai se reeleger, pode escrever aí o que eu estou falando, o cara, aqueles malucos que foram eleitos com o voto do 17, metade, aqueles que não souberam se adaptar à política tradicional, vão cair fora, né? Vejo que o candidato Jorginho Melo está completamente isolado, o candidato ao Senado do presidente não sai de 1% na pesquisa, né? Está fadado à derrota acachapante, né? Então eu vejo que nesse cenário, né, a gente começa uma reviravolta novamente no cenário político catarinense. Ainda é o principal cabo eleitoral em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro, mas já não é mais como antes e a tendência é de queda maior, né? E quem sabe, em um futuro muito breve, a gente possa ter Santa Catarina de novo votando nos candidatos que têm uma outra proposta de país, e cito de novo, como sempre faço, que em 1989 Brizola ganhou a eleição no primeiro turno em Santa Catarina. Não duvido nada que numa reviravolta a nível de país, o Ciro Gomes pode sim ganhar a eleição em Santa Catarina. E lembrando isso, né, justamente que Santa Catarina tem um quê de uma tradição progressista, né? Você tá bem o caso do Brizola, né? E já virou lugar comum dizer que Santa Catarina é um estado conservador. E não é bem assim, né? Posso fazer Com certeza. uma parte? É, primeiro que ser conservador não quer dizer que não seja disposto a promover reformas. Porque uma coisa é conservadorismo cultural, que não necessariamente é ruim, diga-se de passagem.
né? É aquela veia do tradicionalismo. Eu acho que a palavra seria mais tradicionalista que conservador, né? Todos nós temos aspectos conservadores um pouco, né? Por conta da nossa formação, da nossa colonização e etc. Não necessariamente isso é ruim, né? A gente cultuar as nossas tradições históricas, seja numa música, seja na questão cultural, seja de valores e costumes, isso não necessariamente é ruim, se a gente tiver a mínima noção de que a realidade econômica e social está uma M e precisa ser alterada. Então, esses mesmos conservadores deram eleição para Brizola em 89, porque entendiam que era uma necessidade de mudança no rumo da política nacional, né? E esse mesmo povo deu vitória a Lula, diga-se de passagem, na eleição de 2002, 54% ele fez no primeiro turno, na eleição de 2002, e esse mesmo povo deu a eleição para Bolsonaro. Veja como faz sentido o que eu estou falando. O povo de Santa Catarina do Brasil não votou no Bolsonaro para ele conservar as coisas que estão aí. O povo de Santa Catarina e do Brasil votou em Bolsonaro para ele romper com tudo isso que está aí, tá ok? Entende? A questão é que ele preferiu, daí sim, se fingir de conservador nessa pauta de consumo, que nem isso ele é, né? Porque são pessoas que não estão nem aí para respeitar sua própria família, né? E é só ver, os tradicionais da família tradicional brasileira são os que têm menos valor de qualquer espécie, né? São os que traem, são os que mentem, são os que matam. Isso não é conservadorismo. Isso aí é imbecilidade. Então, eu acho que o grande problema da sociedade, a sociedade catarinense, eu acho que é conservadora, mas isso não quer dizer que ela não seja progressista em vários pontos da sua história política, da sua história social ao longo das décadas. Pelo contrário, acho que a sociedade de Santa Catarina, ela é muito inteligente e ela vai saber encontrar seu rumo aí em breve.